lembrando também, pessoal, que a gente está gravando os eventos e disponibilizando lá no nosso canal do YouTube. Então, depois, se vocês quiserem rever todos os conceitos que a gente está falando nos eventos, dá uma olhadinha lá. E os que perderam também, né? Já tiveram muitos eventos legais que a gente já está disponibilizando lá. Vou mandar o link aqui para vocês no chat. Desculpa, Lares, fique à vontade. Ô, Lares, seu tá no mudo. Agora, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Agora sim. Legal. Bom, como a Renatinha falou, meu nome é Larissa Cirello. Eu sou instrutora sênior e formadora de instrutores de mindfulness e praticante. Essa é a primeira coisa que é importante trazer, é que mais do que instrutor, a gente é praticante. Mindfulness, para mim, hoje é um estilo de vida, né? E aí tem vários conceitos, várias coisas que estão rodando por aí a respeito de mindfulness. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu estava conversando com a Renatinha ontem até, porque ela fez uma pesquisa para colocar o material, para fazer a chamada e tal. E aí a gente percebe que ainda existe muita confusão sobre o que é mindfulness. As pessoas ainda não entendem tão bem o que é, né? Então eu queria saber um pouquinho de vocês, deixando assim bem explicado que assim, normalmente eu gosto de trabalhar com construção de conhecimento. Então a gente não vai fazer uma palestra, é realmente uma roda de bate-papo como estava lá na chamada. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quem já ouviu falar sobre mindfulness? E para quem já ouviu falar, o que é mindfulness? Vocês podem compartilhar com a gente. Quem que quiser falar no microfone, sem problema nenhum, abrir a câmera e falar, tudo bem. Quem preferir falar no chat também não tem problema, né? Mas que a gente possa fazer essa troca de conhecimento, tá? Então, quem já teve algum contato com a prática ou não, e o que sabe sobre? O Vitor comentou aqui já, Lares, sobre que ele fala que poucos dão devido valor até terem o contato e se surpreenderem. Então, o Vitor conhece. Vitor, você conhece? Você já pratica? Fala um pouco para a gente do que é mindfulness para você. Será que ele vai? Bem, boa noite a todos. Peraí, Maria Clara. Vai. Bem, eu acho que quando eu pratico, eu não sei ao certo se é o mindfulness na sua essência pura, como são várias técnicas misturadas, eu não sei se seria de fato ele puro, mas eu sempre tento realizar algumas práticas de meditação ao amanhecer, tentando sempre me remeter ao presente, esquecendo um pouco o passado e o futuro, e trabalho com algumas técnicas de respiração, principalmente respiração diafragmática, e ao longo do dia, como eu não consigo ter esse ciclo mais pleno de uma respiração, de uma pausa, eu tento trabalhar só a respiração em curtas janelas de tempo. Então, a minha dúvida é se de fato isso seria a prática em sua essência pura, ou seria um mix de técnicas que eu tento, mas eu me sinto bem, a verdade é essa. Legal. O Daniel falou aqui pra gente que mindfulness talvez seja uma das capacidades cognitivas mais necessárias para os dias atuais, o flow, né? Então, vamos lá. Mais alguém quer trazer alguma coisa do que conhece, do que sabe de mindfulness? Sim ou não? Não? Vamos lá, então. Primeiro, mindfulness não é cognitivo. Mindfulness não é algo que a gente aprende cognitivamente, é algo que não dá. Não dá para entender a consciência com a consciência, sabe? É uma discussão bem ampla isso aí. Mas vamos fazer a coisa mais simples, tá? Mindfulness é uma habilidade que todos nós temos de estarmos, pelo conceito do Jon Kabat-Zinn, presente e consciente por escolha própria do momento que está acontecendo agora, livre de julgamento e com aceitação. Esse é o conceito do Jon Kabat-Zinn. Quem é Jon Kabat-Zinn? Jon Kabat-Zinn, ele é professor do MIT e foi quem deu métrica para todos os estudos que estão sendo feitos com mindfulness. Então, esse é o conceito dele.
ele desenvolveu um programa chamado MBSR, que é um programa de redução de estresse, que esse programa ele é baseado em práticas contemplativas, tá? A gente coloca contemplativas, não coloca como meditação, práticas de consciência corporal e algumas práticas de mudança de hábito. Né? E aí, nessa história, ele juntou tudo isso e montou um programa, que é um programa de 8 semanas, onde as pessoas aprendem a desenvolver essa habilidade que a gente já tem. Vamos desmembrar esse conceito. Quando a gente fala em estar presente no aqui e agora por escolha, estar consciente do agora por escolha, é porque uma pesquisa de Harvard comprovou que 47% da vida a gente passa pensando no passado ou no futuro. E esse pensar no passado ou no futuro não é algo que a gente faz conscientemente. A gente não pode dizer assim, agora eu vou ficar sonhando no futuro. Ou agora eu vou ficar pensando no meu passado. Não. Isso é uma coisa que acontece inconscientemente com a gente não percebe. A gente só percebe quando passou o dia, a gente não fez aquilo que a gente queria fazer. A gente não terminou aquela tarefa, ou a gente não deu o foco que a gente gostaria de ter dado, ou a gente levou mais tempo para fazer alguma coisa, né? Então, isso é a questão da escolha, né? De escolher estar presente no agora. E aí eu queria perguntar a vocês, alguém aqui se enquadra, se enxerga nesse percentual aí de 47% da vida pensando no passado ou no futuro? Alguém se identifica com essa estatística? Sim ou não? Bom, vocês são tímidos, mas vocês vão deixar de estar. O Renanzinho falou que sim, que ele se enquadra. A Eila também. 47% pelo menos, né? Acho mais de 47%. Pois é. E aí, essa habilidade que a gente vai trabalhar para conseguir escolher, perceber quando essas distrações vêm e trazer atenção para o agora. Essa é a primeira coisa. E quando ele fala de não julgamento. Não julgamento é porque... Olha, Vitor, eu vou te falar. Essa questão do doutorado, eu não estou dizendo que o doutorado não é difícil, tá? Mas eu acho que tem até uma questão cultural também, sabe? As pessoas esperam que as pessoas surtem no doutorado. Parece que se você não surtar, você não faz parte do grupo, né? Então, assim, quando se fala em doutorado, as pessoas já falam logo, como é que você está indo? Tem muito disso, né? Então, para de ficar... Pois é. Vamos lá. O Daniel falou assim, posso colocar uma pimenta, então? A desconsiderar, além da capacidade de se treinar sobre o mindfulness, se que as pessoas possuem uma herança genética e cognitiva, o que pode, opinião pessoal, influenciar no atingimento dessa habilidade. Mas concordo sim, que seja muito menos cognitiva e mais treino e empenho. Ô Dani, pode ficar à vontade para falar também. A ideia é que a gente converse mesmo. Mas existem pessoas, sim, porque assim, a gente já vem com essa habilidade. Não é que existem pessoas que têm habilidade, todos nós nascemos com ela. Só que a gente vai perdendo com o tempo. Então, tem pessoas que perdem, tem pessoas que não. A maioria perde. Por conta de toda a dinâmica da vida mesmo, né? A gente começa a fazer muita coisa no automático, né? A gente começa a estimular esse piloto automático. A gente quer coisas que não façam a gente pensar. A gente quer coisas que se resolvam sozinhas. Uma coisa que eu falo muito, né? Eu gosto de trazer um exemplo que para mim faz muito sentido, que é assim, a gente busca tanto coisas que não façam a gente pensar, e a gente tem hoje, tipo, você tá com fome, você vai no mercado, compra um congelado, traz, põe no micro-ondas, come, joga a embalagem fora.
Você precisa lavar roupa, você pega a roupa e joga na máquina. Então, assim, a gente parou de ter aquela coisa de pensar nas coisas que a gente ia fazer. Quando você vai jogar roupa na máquina, você, dependendo da pessoa, você até pensa em separar por cor, de repente. Roupa que pode manchar, roupa que não. Tem gente que nem isso. Pega tudo lá do mesmo jeito e joga, né? Então, assim, você não pensa mais em cozinhar na comida que você vai fazer. Vai no mercado, escolher lá os ingredientes, como é que você vai preparar. Não tem mais isso. A gente está nessa coisa da correria, do fazer logo, do resolver logo, do para ontem, né? E isso vai tirando da gente essa capacidade de estar no agora. A gente vem muito na questão da multitarefa, né? Então, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a gente acha que a gente vai ser mais produtiva assim. Eu tenho até uma tarefinha para fazer com vocês sobre isso depois, para a gente tirar essa dúvida, se a gente é mais produtivo quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo ou não, né? Então, aí, realmente tem isso. A gente tem essa habilidade, é nossa, ela não é cognitiva, mas a gente, com o tempo, quem perde, pode sim, com treino, conseguir trazer de volta, desenvolver essa prática, né, desenvolver essa habilidade. E tem pessoas que não perdem. Por quê? Porque são pessoas que já estão numa outra pegada, né, de buscar uma vida mais tranquila, de estar mais presente. Isso aí depende muito também, e para mim faz muito sentido, que mindfulness, mais do que tudo, é um estilo de vida. Para mim é um estilo de vida, né? Você pode praticar mindfulness de diversas formas. Fala, Vitor. Quando puder completar a palavra, fica à vontade, Vitor. Isso que você me falou aí remete muito a... Existe um livro do Merleau-Ponty que se chama Fenomenologia da Percepção. E ele traz essa influência das experiências que você tem no passado, no presente, que começam a formar o seu background, e em função dessas percepções e experiências, ela muda o seu presente e o seu futuro, né? Então, assim, quando você colocou aí super bem a ideia da comida, que a pessoa não pensa na preparação, já pensa na comida pronta. Ele não pensa numa carta enviada pelo correio que demoraria tanto tempo para chegar. Ele já pensa no e-mail que a mensagem, por que está demorando mais de 3 segundos? E essas experiências que as pessoas vivenciam começam a influenciar até as ações. Então, tornam-se gerentes, coordenadores, diretores, com essa prerrogativa de que o ontem está atrasado, né? Em função de uma vida que foi influenciada por essas experiências, e a pessoa demora a se colocar no presente, a pensar com um pouco mais de parcimônia e tudo mais. Desculpe o tanto de groselha que eu estou falando, porque eu lembrei disso um pouco. Não é groselha, não. Inclusive, isso que você está falando corrobora com o que eu vou falar agora sobre julgamento. Quando a gente fala do não julgamento, é justamente isso. É deixar as nossas experiências, as nossas percepções de lado, de uma certa forma, né? Mas olhar para as coisas como fatos, como eles são. Porque muitas das vezes, as situações que a gente vive dentro do achismo, daquilo que eu acho que é, daquilo que tem a ver com a minha percepção, e não com aquilo que realmente está acontecendo, Vitor. Então, tem tudo a ver isso, né? Essa questão da gente trazer as nossas expectativas para julgar as situações. E aí a prática de mindfulness ajuda também a gente com isso, né? A diminuir essa questão do julgamento, né? Por quê? Porque quando você não julga, você está vendo o agora. Se você traz o julgamento, você não está vendo o agora, você está vendo aquilo que aconteceu antes, né? E aí também tem essa questão de que nem eu sou o mesmo, nem a situação é a mesma que foi, né? Isso aí traz também a questão da própria amígdala cerebral, que ela acaba meio que travando a gente. Vocês já ouviram falar. A amígdala, ela é responsável por nossas sensações de luta e fuga. Então, sempre que acontece alguma coisa que vai trazer algum estresse para a gente, que vai, sei lá, trazer alguma emoção forte ou qualquer coisa do tipo, o que a amígdala faz? Ela sequestra a gente. Vocês já ouviram falar de sequestro da amígdala? É isso que acontece, ela sequestra a gente, trava a gente.
Sabe, pessoas que disseram assim, eu fiquei sem reação. Eu fiquei parado de choque com aquilo que estava acontecendo, né? Então, isso tem muito a ver com esse sequestro da amígdala. E o que o sequestro da amígdala faz? Ele vai buscar as sinapses que a gente mais reforçou, ou seja, aquelas coisas que a gente sempre faz em situações parecidas com essa, e aí simplesmente ela vai dizer, não, deixa que eu resolvo, porque eu já sei como é que eu resolvo isso. E aí a gente vai para aquela velha situação, todo mundo já viveu. Eu tinha me prometido que nunca mais que isso acontecesse, eu ia fazer desse jeito. E a gente só se dá conta disso depois que já fez. Por quê? Porque a vida, ela sequestrou a gente. Isso aí eu já sei como resolver, cara. Deixa eu resolver. Por quê? Para economizar energia, inclusive, e para tirar a gente o mais rápido possível daquela situação. Né? Então, quando a gente começa a praticar atenção plena, quando a gente começa a praticar mindfulness, já foi comprovado cientificamente que a gente diminui a quantidade de massa cinzenta que existe na amígdala. E eu não sei se vocês sabem, mas assim, quanto mais massa cinzenta numa parte do cérebro, maior a atividade dessa parte. Quanto menos massa cinzenta, menor a atividade. Então, você começa a perceber esses momentos. Eu gosto de dar um exemplo muito simples, que é assim. Sem mindfulness, ação, reação. Com estímulo, reação, desculpa. Com mindfulness, estímulo, tempo, escolha, ação. Então, o mindfulness ajuda a gente a perceber o que está acontecendo, olhar para as coisas como elas são nesse momento, e a partir daí eu tenho o poder de escolher como eu vou agir diante daquela situação. E isso me traz para a terceira parte do conceito do Jon Kabat-Zinn, que fala sobre aceitação. A aceitação pouco tem a ver com acomodação. Quando a gente fala sobre aceitação, muita gente diz, Larissa, então é aquela história, né? Aceita que dói menos. E pronto, é assim mesmo. Não. Pelo contrário. A aceitação, ela tem muito mais a ver com entender o que está acontecendo no agora, aceitar a situação como ela é, não como eu acho que ela deveria ser, não como eu penso, e a partir daí eu tomar a decisão do que eu vou fazer com aquilo. É, sim, uma ferramenta contra o imediatismo, Daniel. Ela ajuda a gente também com isso, né? De você, um imediatismo, vamos dizer, não imediatismo, vamos falar de impulsividade na realidade. Porque às vezes você até consegue ter respostas mais rápidas. Isso acontece comigo. Você consegue perceber mais rapidamente as coisas quando vêm. Porque você está mais ligado no agora. Então, talvez não contra o imediatismo, mas contra a impulsividade. Tá? A gente consegue perceber esse espaço, mas a gente também consegue perceber as coisas como elas são. Te ajuda, Daniel? Faz sentido isso para você? Sim ou não? Sim, ele falou que sim. Então, a gente vai... Perfeito. A gente vai conseguindo conter a impulsividade. Mas como a gente vai, primeiro, aceitar o que está acontecendo, que foi o que aconteceu agora. A gente teve essa questão da pandemia, agora a gente está voltando aos poucos a sair de casa, tal. Pessoas que não tiveram oportunidade de ficar em casa, outras tiveram, né? Mas, nesse período, a gente precisou aceitar o que estava acontecendo com a gente. Se eu ia ter que ficar em casa, ou se eu ia precisar sair para trabalhar, né? E aí, enquanto eu ficasse, não, mentira, está acontecendo isso. Eu não acredito não que isso está acontecendo. Que as pessoas precisam realmente ficar em casa. Ou que eu vou ter que trabalhar assim mesmo. Enquanto a gente não aceita, a gente não faz nada de produtivo com aquilo. Eu costumo dizer que nem tomou uma medicação, ninguém compra um remédio para um diagnóstico
que você não aceita. Se o médico diz a você que você precisa tomar remédio para diabetes, você não aceita que você não precisa tomar remédio para diabetes, você vai comprar o remédio? Não, porque você diz, eu não preciso. Por que eu vou comprar uma coisa que eu não preciso? Né? E a negação faz parte, né? O primeiro momento. Mas quando a gente começa a trabalhar o mindfulness, é impressionante, gente, porque o processo, ele é químico. O mindfulness, ele mexe com a química cerebral. Então, não é uma coisa que eu vou dizer assim, a partir de agora eu aceito. Não. Com a prática, você vai começando a perceber as coisas e aceitar. Isso, Silvinha, tem, mas é como eu estou te falando. Quando a gente começa, tem negação, negociação, aceitação, tem um bocado de processo, né? Mas, com o mindfulness, a gente pula esse ciclo, porque ele mexe realmente com a química cerebral, né? E aí a gente consegue... Mas tudo isso que eu estou dizendo, gente, não é que você fez hoje e amanhã você já está super, hiper antenado, fazendo as coisas tudo pensando antes, nada disso, tá? É um processo. A Ana comentou assim, são 5 estágios do processo de aceitação. Isso. O mindfulness vai dar uma acelerada nisso aí. Apesar do mindfulness ser uma coisa que desacelera a gente, mas alguns processos ele acelera. Você consegue perceber isso pela mudança da química cerebral. Então, você rompe com alguns ciclos, né? Inclusive comportamentais, tanto é que o mindfulness hoje ele é muito utilizado na terapia cognitivo-comportamental. Então, tem vários benefícios. Ficou ok para vocês? Vocês entenderam o que é mindfulness? Alguém tem alguma dúvida sobre o conceito? Sim, não, talvez? O Renanzinho falou super claro. O Vitor disse que não. Está ótimo. A Silvinha comentou, desconstrução de um tipo de meditação, né, Lari? Isso, as pessoas trazem muito essa coisa de que mindfulness é meditação. Isso foi, inclusive, uma das coisas que eu conversei com a Renatinha ontem, né, que eu queria trazer para a gente. Porque você pode... Ah, que legal, obrigada, Vitor. Você pode praticar mindfulness de diversas formas. Você pode praticar mindfulness numa conversa. Aqui, quando a gente está aqui, se você está somente prestando atenção na conversa, sem estar pensando no que... Sem estar pensando no que você vai responder depois. Sem estar pensando no que está acontecendo lá fora. Se você está simplesmente me ouvindo com atenção, você está desenvolvendo a atenção plena. Você está desenvolvendo mindfulness. Então, a gente não pode resumir mindfulness à meditação, né? A meditação é uma das maneiras de chegar ao mindfulness, de desenvolver mindfulness, mas não é a única. Ô, Lari, o Andrew fez uma pergunta interessante aqui. Como a gente pode diferenciar essa aceitação da aceitação do se conformar com tudo, inclusive com algo ruim? Então, mindfulness a gente entende que não tem nada certo nem errado desde que você esteja consciente. Então, essa aceitação, se conformar com alguma coisa ruim, se for consciente, é uma opção sua e ok, tudo bem. Desde que seja uma opção, desde que seja consciente, né? Então, a aceitação é justamente isso, entender o que está acontecendo e ter o poder de escolher o que é que você vai fazer com aquilo. De repente, você estava vivendo um relacionamento que, de um lado, deixa a desejar, mas ele tem um outro benefício que você se agarra, certo? Tem nada que preste, mas tem uma coisa que para você super faz sentido. E aí você chega e fala assim, não, eu aceito viver isso que não presta em benefício dessa única coisa. De alguma forma se conformou. Mas você estava consciente daquela escolha que você fez. Tá? Ou não, realmente
tudo que não presta, só tem uma coisa que presta. Isso não é suficiente para mim. Então, a partir de agora, eu quero, sei lá, acabar esse relacionamento e buscar o outro, acabar esse relacionamento e ficar sozinho. Então, assim, essa diferença da aceitação e da acomodação, do conformismo, não é se conformar, mas é estar consciente da escolha que você está fazendo, aceitar o que está acontecendo. A Silvinha, Lares, comentou assim: eu acho que quando você também entende o poder da autorresponsabilidade, você desenvolve o mindfulness. Então, Silvinha, quando a gente começa a praticar mindfulness, a gente começa a desenvolver a autorresponsabilidade. Sem dúvida. E o Vitor também completou que o que ele percebeu que aconteceu com ele é que ele precisou de um momento bem punk na vida dele para ele ter essa mudança de atitude. Aí o Dani, falando um pouquinho sobre o conceito, né, ele pode-se dizer, então, que trata-se de um processo de aprimoramento reflexivo, juntamente com uma capacidade de domínio das emoções para se tomar uma melhor decisão. Então, vamos lá. Essa parte é importante. Vitor, realmente, assim, acontece às vezes de que realmente precisar passar por uma coisa muito... Sabe aquela coisa de que quando não é pelo amor, é pela dor? É isso aí. Acontece em todos os processos e tudo na vida da gente, né? Para mim foi pela dor também, porque eu morei 5 anos em São Paulo, foi lá que eu desenvolvi, eu sou de Recife, Pernambuco. Estou aqui de volta hoje. Foi lá em São Paulo que eu desenvolvi a prática, que eu comecei a praticar. Foi lá também que eu vivi muito estresse na minha vida. E quando eu procurei um programa de 8 semanas, dias antes, eu cheguei a dizer a um amigo meu por telefone que eu estava sentindo saudade de mim. Eu estava vivendo tanto correspondendo às expectativas dos outros, tentando resolver tudo para todo mundo, tentando viver a vida que todo mundo achava que eu devia viver, que eu fiquei com saudade de mim. Eu não sabia mais quem é eu. E aí, quando isso aconteceu, eu fui buscar, né? Então, foi isso que aconteceu comigo. Mas vamos lá para o Daniel. Quando eu comecei a praticar mindfulness, e aí é importante eu trazer isso, porque, assim, é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo de prática, e cada pessoa tem o seu conceito. Esse conceito básico que eu trouxe para você é o conceito do Jon Kabat-Zinn. Para mim, hoje, qual é o conceito de mindfulness para a Larissa, na minha vida? Aplicabilidade da minha vida. Eu tenho 3. Um é que mindfulness é vida com vida. Outra que mindfulness é uma fonte inesgotável de vida, porque eu pratico há 6 anos e ainda hoje eu descubro coisas sobre mim. E o mais recente que eu tive, que foi um insight que veio o último agora, que mindfulness é o poder de escolha. Muita gente diz assim, aprenda a controlar a sua mente. Não, a gente não controla a mente. A gente não controla os pensamentos. Os pensamentos, eles vão vir. Um exemplo que eu gosto de dar muito claro para isso é o seguinte: você não escolhe quem bate na porta da sua casa. Você vai abrir a porta e vai ver quem é. Agora você escolhe quem entra e com quem você vai conversar. Então você não escolhe quais são os pensamentos que passam pela sua mente. Mas você escolhe para quais pensamentos você vai dar vazão. Mas para você fazer isso, você precisa abrir a porta, saber que tem alguém batendo. Precisa ter uma porta. Porque se não tiver a porta, o pessoal vai entrar. E você não vai saber quem está entrando. Então, mindfulness é essa porta. É essa porta que vai te fazer perceber na hora que o pensamento chega e, a partir daí, ter o poder de fazer essa escolha. De deixar esse pensamento fazer morada, e aí a gente chama de verbalização, né? Verbalizar e deixar ele contar uma história. Ou simplesmente dizer, ok, pensamento, você está aí, tudo bem, mas nesse momento eu vou fazer outra coisa, eu vou prestar atenção em outra coisa, e isso. Então, para mim, hoje, mindfulness é escolha. E aí, isso acaba também ajudando a gente com os nossos sentimentos e sensações e emoções. Porque a gente começa a perceber, a gente meio que vira observador da gente. A gente começa a perceber quando essas coisas vão chegando na gente e a gente acaba escolhendo
se a gente vai deixar que eles tomem conta da gente ou não. Então, não há um controle, porque eles chegam. Então, a gente não tem esse controle. Mas é uma escolha, porque eu tenho a capacidade de perceber quando chega e escolher se eu quero sentir ou não. E aí, por isso, eu acabo tomando melhores decisões também. Essa é um dos benefícios da prática de mindfulness. Vale a pena ressaltar para vocês, eu vou sempre falar isso. Eu nunca vou falar que mindfulness traz melhores escolhas. Eu vou falar que a prática de mindfulness traz melhores escolhas. Tá? Mindfulness não serve para nada se você não pratica. Então, é bem isso. Vamos lá para... O Vitor falou assim também. Não sei se é assim com todos, mas quando temos essas situações mais agressivas, nos faz dar mais valor para essas abordagens. Até ter esses eventos, nós meio que vamos deixando a vida me levar. Gente, depois que eu comecei a praticar mindfulness, eu tomei um abuso da música do Zeca Pagodinho. Falando sério para vocês, gente. Desde que eu comecei, são duas coisas que eu abuso. Mas são duas coisas que faziam sentido e hoje não fazem para mim. Que é o Deixa a Vida Me Levar, e uma vez eu estava em São Paulo, eu morava em Santos, na realidade, eu tive que ir para São Paulo, capital. E aí eu estava no metrô, chegando em São Paulo, fui de ônibus, na Jabaquara desci, peguei o metrô. E aí quando eu entrei no metrô, entrou uma pessoa e disse assim, olha o passatempo da viagem. Jesus, eu me arrepiei toda com aquela história de passatempo. Porque quando você começa a viver o presente, essa história de passatempo, quando você começa a ter noção do tempo, essa história de passatempo incomoda. Gente, eu não quero passatempo, eu quero viver o tempo que eu estou vivendo aqui. Né? Então, são coisas que a gente acaba olhando de uma maneira diferente. E aí, hoje, eu gosto muito da música do Lenine. Diz, não deixa a vida me levar, quem leva a vida sou eu. Então, o Mindfulness também traz isso para a gente, do não deixa a vida me levar. A Gabi comentou assim, Lari, eu noto também que em momentos, fases mais introspectivas, eu consigo ter mais regularidade com as práticas. E a Silvinha falou, infelizmente, a gente aprende melhor na dor. Então, normalmente a gente vai conseguir nessas fases mais introspectivas ter a regularidade, porque são as fases que a gente está mais prestando atenção. Lembra que eu falei do passatempo? Então, aí vem passatempo, entretenimento, né? Tudo aquilo que tira a atenção da gente. Então, o ideal é que a gente, mindfulness seja na vida da gente como escovar dente. Mas é natural que nos momentos que você está muito efusivo, muito no piloto automático, as coisas tá tudo bem, tá tudo lindo, eu estou feliz, as coisas estão acontecendo, eu vou perder 10 minutos na prática, né? Talvez seja esse ainda o comando, né? Com o tempo, a gente consegue sim ter essa regularidade, tá? Deixa eu descer aqui que tem mais. O Vitor comentou, muito bom. A Carol também gostei muito da analogia, é bem por aí mesmo. E ela completou, diria que tomamos a decisão com a real figura do momento, não na figura imaginada. Dessa forma, nos dá muito mais confiança e ajuda a nos tirar o medo do que vira, pois você não olha mais para isso. Pois é, e aí o que eu gosto muito disso, tem uma frase do John Kabat-Zinn que eu gosto muito, que ele fala que a melhor maneira de cuidar do futuro é cuidando do presente. A gente passa tanto tempo planejando o futuro e a gente perde esse tempo de fazer o futuro agora. É impossível, gente, você tá presente no agora, tomando melhores decisões agora, fazendo o que você tem que fazer agora, e o que vier depois, vai ser uma coisa boa. Você está consciente. Você sabe o que você está fazendo. Às vezes a gente perde muito tempo imaginando, sonhando, elucubrando, e aí deixa de fazer que é o que a gente precisa, é no agora que a gente constrói o futuro. Né? Então, isso também ajuda a gente a perder o medo de alguma forma, que a gente está vivendo agora. Né?
E aí a gente também está tomando melhores decisões. Então, isso vai ajudar a gente pra caramba. O Dani falou assim: Clóvis de Barros tem algumas percepções semelhantes, e inclusive em suas aulas dá o mesmo exemplo da música do Zeca, como analogia a alguém sem propósito. Uma outra reflexão que ele faz é sobre o happy hour, hora tão esperada para curtir os amigos, que por definição, então, indica que as demais horas do dia não são felizes. E aí a gente precisa também, o mindfulness, quando a gente fala de aceitação, a gente fala de aceitar também aquilo que não é agradável. E aí é viver a experiência, viver o presente como um todo. Nós temos a capacidade de classificar as situações como boas ou ruins, e a gente faz isso. Quando a gente para de classificar as coisas como boas ou ruins e classifica como fatos, a gente sofre menos. E que esses fatos vão trazer alguma coisa para a gente. Né? Quando a gente olha, é aquela visão do o que eu tenho que aprender com isso? O que de bom isso está trazendo para mim? Né? Então, isso também ajuda. Eu conheço o Clóvis de Barros Filho, eu adoro ele, gosto muito dele. Né? E, de alguma forma, a gente tem tanto ele, quanto o Karnal, quanto a Lucielena, gente, o Murilo Gun, tem muita gente falando de mindfulness sem dar o nome mindfulness, tá? Mas tem muita gente falando de mindfulness aí. Então, é bem isso. Eu não vi ele fazer essa analogia com a música do Zeca, mas foi uma coisa que particularmente me incomodou, né? E depois eu descobri a do Lenine, que para mim fez muito mais sentido, tá? E aí, como é que vocês acham que isso pode ajudar a gente no meio corporativo? Por que a gente está falando disso no Setembro Amarelo? E aí? Vamos trazer para o tema? Quem quer falar? Ai, gente, se vocês quiserem abrir a câmera para falar, eu particularmente prefiro falar do que digitar. Vou mentir, não. Fique à vontade, pessoal. Vamos conversar. Oi, Lari, tudo bom? Oi, Carol. Tudo jóia. Estou te acompanhando já faz algum tempo, né? Entrei nessa história do Mindfulness esse ano também, né? Estou com a Sol, fazendo formação, inclusive. Eu acho, e trabalho em corporativo, né? Trabalho numa multinacional. Eu acho que hoje, cada vez mais, assim, as empresas estão se perdendo, as pessoas estão se perdendo dentro das empresas com tamanha velocidade, com tamanha demanda, com tamanha loucura. E o mindfulness, pelo menos para mim, nesses últimos 8 meses, né, nós estamos 9 meses que eu venho praticando com regularidade aí, eu acho que me trouxe mais foco, tá? Mais centramento. E essa parte que você está falando de você decidir, tomar as decisões, na verdade, eu sempre tomei muita decisão, mas hoje eu acho que está diferente. A minha forma de tomada de decisão, com mais confiança, sem ficar pensando meio que eu escrevi lá, né? Sem medo do futuro, né? Então, eu acho que nas empresas também você consegue focar num projeto, acreditando naquele projeto e olhando para o projeto com base no que você tem hoje, né? E se toda a equipe faz isso aqui é uma experiência minha que eu estou fazendo, não minha equipe, né? Mas eu imagino, se toda a equipe faz isso junto, eu acho que a equipe inteira fica mais focada, né? Então, você perde retrabalho, você perde decisões erradas, porque a pessoa não olhou isso com calma. Eu vejo muita coisa sendo feita na loucura, né? E que gera retrabalho, que gera perdas de processo, multas de contrato, porque as pessoas não se atentaram realmente à figura que ela tinha no momento, né? Do que ela precisava do projeto. Então, eu acho que esse é o maior ganho, talvez, assim, não sei, pelo menos de imediato. Acho que é o primeiro gancho para a gente discutir. Legal. E como é que está a tua relação contigo depois da prática de mindfulness? A minha relação é o que eu falei, eu acho que a primeira coisa que eu percebi logo de cara, mesmo no curso de 8 semanas, foi o foco. Eu estar mais focada, tá?
Falar que eu não estouro, né? Lógico que eu estouro, né? Sexta-feira eu dei uma estourada e fiquei muito brava, fiquei muito nervosa. Mas você sabe o porquê que você está estourado e você sabe gerenciar melhor isso, né? Teve uma hora que eu virei e falei, gente, não, hoje não dá, preciso sair para andar de bike loucamente, para pensar um pouco e sentir em mim, né? Mas eu acho que esses momentos de fúria, vamos dizer assim, eu acho que estão mais controlados, é o que você falou. Não é que eles não vêm, eles vêm, mas você sabe por que eles estão vindo. E você sabe que tem coisas, eu sempre fui muito controladora, dona do nariz, mas ao mesmo tempo que controlar tudo e todos, né? Então, a história de deixar o tal do let it go, né? Deixa aí um pouquinho, né? Não é deixa me levar, mas é deixa parar de ter o controle das coisas. Isso eu acho que foi a minha maior relação comigo. E ter confiança que eu estou fazendo as escolhas certas com base no que eu tenho no momento. Então, o que é para ser, né? Aquela famosinha frase que a gente fala também, né? Tudo está onde deve estar, né? Então, não adianta eu ficar querendo... Eu acho que isso que me deu mais força. Minha relação comigo mudou mais nesse foco, nessas tomadas de decisões, e acreditar mais sem ficar sofrendo no futuro, sem planejar tanto, né? Engenheira que quer ficar planejando lá na frente, 1000 anos-luz, né? Que a gente não tem controle, né? Eu acho que... E aí eu vou te falar da minha experiência com esse controle. Eu também era uma pessoa extremamente controladora. Eu sentia falta de mim, não só porque eu estava tentando corresponder às expectativas dos outros, mas também porque eu queria que todo mundo fizesse as coisas como eu achava que tinha que ser feito. Então, isso me gastava uma energia muito grande, um tempo de cuidar de mim, que não existia porque eu estava cuidando dos outros, né? Exato. E quando eu comecei a praticar, minha primeira descoberta foi que eu não tinha controle de nada. E nesse momento, isso foi desesperador. Juro para vocês, eu me desesperei. Eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer na minha vida? Com mais uns meses de prática, eu estou há 6 anos na prática, né? Com mais esses meses de prática, eu descobri que tudo bem eu não ter controle de nada. Isso aí foi me dando um consolo. Com mais uns anos de prática, eu descobri que, graças a Deus, eu não tenho controle de nada. Imagina se todo mundo fizesse tudo do jeito que eu acho que tem que ser. Se todo mundo pensasse do jeito que eu acho que tem que pensar. Como é que seria esse mundo? Né? E se tudo que eu achasse que tinha que ser daquele jeito, acontecesse daquele jeito, se todas as coisas que eu quis que tivessem dado certo, tivessem realmente dado certo, eu não seria quem eu sou hoje. Né? Então, assim, a gente não sabe bem as coisas. E aí, tudo bem, e aí ficou nessa coisa, ok, tudo bem não ter controle. E aí as pessoas falando, mindfulness é controle, mindfulness é controle, mindfulness... E aquilo ia me consumindo, porque fazia, não é. Não é, porque eu aprendi com mindfulness que eu não tenho controle. Como é que mindfulness é controle? E aí eu comecei a praticar com essa intenção, né, de descobrir o que era isso, que tinha a ver esse controle aí. E aí foi quando eu cheguei na escolha. E aí eu entendi que não é controle, é escolha. Porque eu vou estourar, gente, com 6 anos de prática, mas tem dia que eu não estouro, mentira. Eu sou de carne e osso. Eu pratico todo dia, 1 hora por dia. Eu faço 2 retiros de 7 dias por ano. Mas tem dia que eu estouro. Sou gente. Só que o estourar é diferente. A gente percebe que muda muita coisa. Né? E aí é como o Guilherme está falando. É escolher qual montanha você quer escalar, né? A Silvinha comentou assim, a necessidade de controle nos adoece o tempo inteiro, porque a gente transforma a nossa vida num inferno com a necessidade de ser ouvido e atendido. E o Vitor perguntou, né? E entender que existem muitas oportunidades boas na vida, mas quais são boas para você? Então, essa necessidade de ser ouvido e atendido também transforma o inferno em 2 situações. Porque, assim, é ruim para a gente, porque a gente está o tempo todo tentando fazer as coisas do jeito que a gente quer. E imagina como é que as pessoas convivem com a gente.
Então, como é que fica esse relacionamento? Né? Então, mindfulness é isso. Quando a Carol trouxe para ela uma maior segurança, isso com certeza ajudou ela a melhorar o relacionamento que ela tem com ela e com certeza isso mudou o relacionamento que ela tem com as pessoas. Porque mindfulness faz isso também, a prática de mindfulness. Traz para a gente um melhor relacionamento com a gente, um melhor relacionamento com o outro e com o ambiente. Então, isso vai interferir na equipe, na qualidade do ambiente que você está trabalhando, né? E entender também que existem muitas boas oportunidades e quais as que são boas para nós, também tem a ver com o processo de autoconhecimento. Como é que eu sei o que é bom para mim se eu não sei nem quem eu sou? Esse olhar para dentro vai trazer para a gente essa perspectiva. A gente fala muito no Mindfulness a questão do modo ser e do modo fazer. Nós vivemos constantemente no modo fazer. Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, você tem que estar sempre resolvendo alguma coisa. É de um jeito que hoje ficou bonito para a gente, quando alguém pergunta, e aí, como é que você está? Ah, estou na correria. Estou trabalhando muito. Né? Oi, pergunta, Vitor. Desculpa a pergunta. Se sai um pouco do trilho da temática, você começou a falar da sua rotina. Passe para nós, por gentileza, qual a sua rotina diária, as práticas e tal. Então, hoje eu pratico 1 hora por dia, porque eu, além de ser instrutora, instrutora sênior hoje, eu estou me formando em formadora de instrutores. Inclusive, eu vou ter minha primeira formação em dezembro. Formar minha primeiro grupo de instrutores de mindfulness. Então, é como eu falei para vocês, eu tenho essa rotina de 1 hora por dia de prática dedicada, prática exclusiva, que é a prática que a gente chama de prática dedicada, que é quando a gente senta ou faz uma caminhada, ou com atenção plena, a gente vai só fazer aquilo. E tenho as práticas no dia a dia, que acabou virando estilo de vida para mim. Então, quando eu estou comendo, eu como com atenção plena, isso acaba sendo também uma prática. Comer só comendo, né? Não assistindo televisão, não respondendo no WhatsApp, não olhando o Facebook, respondendo e-mail, não conversando, simplesmente comendo, sentindo o gosto da comida, percebendo as texturas, mastigando, sabe? Então, isso é um estilo de vida, né? Quando a gente lava a louça, prestando atenção, então são coisas que eu faço, que são essas práticas que a gente chama de práticas complementares, que muitas das vezes acabam sendo mais importantes do que as práticas dedicadas, porque são essas que a gente vai implementando no dia a dia, enquanto a gente está fazendo as coisas, né? E fica mais fácil a gente fazer. Então, se você não conseguiu aqueles 10 minutos da tua prática dedicada, mas você conseguiu ter uma conversa consciente, você praticou mindfulness naquele dia. Se você escovou, de repente, os dentes com a mão no dominante, isso é uma prática massa, para a gente obrigar o nosso cérebro, obrigar, entre aspas, né? Mas, assim, para a gente estimular o nosso cérebro a prestar atenção. Porque quando você faz alguma coisa de uma maneira que você não está acostumado a fazer, o teu cérebro vai dizer, epa, peraí, que isso eu não sei como é que faz. E aí você vai começar a prestar atenção naquilo que você está fazendo. E eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai para a academia, que a gente malha lá, faz o exercício lá da musculação, durante 16 horas, o músculo que a gente trabalhou naquele exercício continua sendo trabalhado. A mesma coisa é o cérebro. Quando a gente faz uma prática de atenção plena, a gente traz e estimula a nossa mente a prestar atenção no presente, durante algumas horas do dia, ela vai continuar prestando atenção no presente. Então, isso independe se você está fazendo isso sentado, se você está fazendo isso escovando o dente, ou se você está fazendo isso lavando a louça ou conversando. Tá? Então, tanto as práticas essenciais quanto as complementares, elas são muito importantes. Às vezes, as complementares acabam sendo mais, porque são essas que a gente consegue encaixar melhor no dia a dia, porque a gente não tem o hábito. Mas o ideal é que a gente consiga desenvolver esse hábito de sentar. A Silvinha falou assim, acho que a minha melhor prática de consciência é quando estou correndo e saindo da minha zona de conforto. Eu fico prestando atenção nas minhas sensações corporais conscientemente e regulando a respiração. Vamos lá, Silvinha.
Aí tem duas situações. Quando você está prestando atenção nas suas sensações corporais, você está desenvolvendo mindfulness. Quando você está regulando a sua respiração, não. Porque mindfulness é outro conceito que eu vou trazer para vocês. Mindfulness é um processo de investigação. Então, é quando a gente começa a investigar a experiência, o que está acontecendo, e investigar a nossa respiração. Então, em nenhum momento, quando a gente está fazendo uma prática, a gente controla a respiração. A gente sempre se guia pela respiração. E a gente percebe a respiração, mas a gente não regula. A gente aprende com ela. Né? E, gente, eu aprendi tanta coisa com a minha respiração que eu nem imaginava na vida. Que isso podia ser possível de acontecer, né? Mas é um processo. Né? E aí, trazendo ainda o Vitor falou, a gente tem formas de praticar mindfulness, sentado, em pé e deitado. São as 4 formas que a gente pode praticar de maneira essencial. E de maneira complementar, são essas coisas que eu trouxe para vocês, de fazer coisas diferentes. E aí, uma coisa que é importante trazer também, que as pessoas têm muita ideia que quando você fala, meditação, e quando você fala que é meditação, você fala, então a gente vai ter que parar de pensar. Não existe isso. A gente nunca vai parar de pensar. A mente da gente foi feita para isso e tudo bem, não tem nenhum problema com isso. O que a gente vai aprender é a selecionar quais pensamentos a gente dá vazão. Né? Foi aquilo que eu trouxe para vocês no começo. Tá? E como eu estou falando para vocês, sentado em pé, caminhando, deitado, não necessariamente você tem que sentar em posição de lótus. Você pode sentado na cadeira que você está, praticar atenção plena, tá? Então, não necessariamente seria essa prática. Ela até corrigiu, dizendo assim, eu uso a respiração na corrida para não me exceder e perder o controle, o tal controle que a gente precisa se livrar. Então, tem atividades que você precisa, de alguma forma, ter, não é bem controle, mas ter o ritmo, né? E aí, você pode, sim, praticar atenção plena, percebendo as sensações do seu corpo durante a corrida. Inclusive, muitos atletas usam a atenção plena para isso, né? Até para estarem presentes. A gente sabe que, às vezes, 4 anos de treino para uma Olimpíada se perde em 5 segundos de dúvida antes de alguma coisa muito séria que está acontecendo na competição. Né? Você perde o controle e acabou, que não é bem controle, né? Mas isso aí tem a ver também com aceitação, Silvinha. Então, de repente, a gente pode também trabalhar muito isso. E aí, eu queria convidar vocês a fazerem uma prática. Vocês topam? Lari, tem um tempinho só para uma pergunta? Tem. Eu estava escrevendo aqui, mas eu também sou daquelas que prefere falar. E só voltando um pouquinho para o tema, como é que você tem visto isso dentro das organizações? Tanto com relação aos benefícios, né? E como as empresas estão lidando ou procurando isso? Como é que está essa procura? Então, algumas empresas ainda têm alguma resistência, né? Apesar de mindfulness é uma prática totalmente laica, também tem isso, que é importante trazer. Outras já estão começando a perceber a necessidade disso, né? E trazer, como eu falei para vocês, o Murilo Gun fala disso o tempo inteiro. Eu fiz um trabalho com o pessoal da IP, a gente fez 2 semanas de prática, 2 por semana, inclusive a partir daí vieram pessoas fazer o programa de 8 semanas da empresa, né? A gente já tem algumas empresas que estão levando isso para dentro, e isso é muito importante, porque assim, a sociedade já vinha bem adoecida mentalmente falando, né? Vamos combinar que está todo mundo vivendo um estresse enorme. Ano passado, no Congresso de Psiquiatria que teve
Lá nos Estados Unidos, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, né? E a gente vem vivendo aí essa questão de ansiedade. A gente vem vivendo uma romantização ainda desse trabalho excessivo, dessa falta de tempo, dessa coisa de multitarefa, né? A gente romantiza isso, como eu falei no começo, aquela coisa de, tô sem tempo para nada. A gente chega a ficar orgulhoso de falar, né? Que é importante, né? Tá sem tempo para nada, tá trabalhando muito, né? A gente fica importante. E não, gente, a gente precisa ter esse tempo para a gente, né? E é uma coisa tão institucionalizada, essa coisa do não ter tempo, essa coisa do fazer, que a gente acaba, muitas das vezes, eu não sei em outros lugares do país, mas aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, a gente tem muito uma frase que é muito comum de você ouvir. Já que tu não está fazendo nada, vem aqui fazendo não sei o quê. Então, esse fazer nada é que a gente precisa, de alguma forma, normalizar. Que a gente precisa, em alguns momentos, fazer nada. Né? E as empresas estão começando a acordar para isso, para essa necessidade. Porque os números de ansiedade, de burnout, gente, os números de afastamento do INSS por saúde mental são inúmeros. Está passando saúde física, né? Então, a gente precisa muito disso dentro das empresas. Né? A gente precisa parar de viver essa loucura do trabalhar, do fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer uma prática sobre isso. E algumas vezes não estão acordando, outras não. Mas o que é importante saber é que as empresas que mais tiveram sucesso com a prática são empresas que a alta diretoria foi quem primeiro comprou a ideia. Foi quem começou a praticar e começou a levar, né? Então, quem está lá em cima tem que começar praticando também, né? E trazendo isso para todo mundo. Faz muito sentido. Eu acho que eu respondi tua pergunta, Carol. Não, sim, é mais curiosidade mesmo, né? Porque eu estou envolvida nesse processo, estou no meio do mundo corporativo, né? E eu vejo muita necessidade, mas ao mesmo tempo, eu mesmo, quando eu falo, lá vem a Carol, a louca da yoga da meditação, entendeu? Agora ela está estudando, o que você está estudando mesmo, Carol? Mindfulness. O quê? Entendeu? Eu sou a diferentona e a estranha do grupo, né? Então, mas ao mesmo tempo eu vi que você fez esse trabalho com o IP, eu vi acho que na tua timeline, em algum lugar eu tinha visto, e eu vejo isso como alguma coisa sem volta, alguns mercados mais fortes, outros mais fracos, né? Tipo, eu venho da área industrial, a área industrial normalmente é mais tradicional, então demora um pouquinho mais, mas outras áreas, banco, eu já vi, tem colegas que agora na pandemia, o Banco Pan estava dando isso também para os funcionários na pandemia, uma vez por semana de mindfulness. Então, você vê que está começando a acordar, mas ainda com uma certa reticência, né? A gente ainda tem muita resistência. Mas vamos lá, vamos fazer uma prática para a gente desmistificar essa questão do... só pegar um negócio aqui. Essa questão da multitarefa. Então, não é uma prática de mindfulness, mas é uma tarefinha para a gente perceber essa multitarefa. Então, eu vou pedir para vocês pegarem lápis e papel. Todo mundo. Vou dar um minutinho para vocês pegarem, tomar uma aguinha. Todo mundo com papel e caneta na mão. Vocês estão assistindo pelo celular ou tem como colocar um cronômetro? Se tiverem como colocar o cronômetro, melhor. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever. Só um minuto. Gente, eu esqueci a frase. Jesus, peraí.
Deixa eu só confirmar aqui. Gente, me dá um minuto que eu vou buscar essa frase que eu esqueci aqui, rapidão. Voltei. Vamos lá. A gente vai escrever, agora não, tá? Eu vou explicar para vocês. Aí a gente vai marcar o tempo que está começando e vai escrever. Quando marcar o tempo, a gente vai escrever. Eu sou multitarefa, na primeira linha. E embaixo a gente vai escrever a numeração de 1 a 16. Tá? Marcando o tempo. São 2 linhas. Eu sou multitarefa. E embaixo marcando bem assim. Deixa eu mostrar para vocês. E nem aqui, ó. Dá para ver aqui? É o 2, tá? Então, bota a letrinha embaixo. Então, vamos lá. Eu sou multitarefa e embaixo de 1 a 16. Deixa eu perguntar. Você escreve direto, eu sou multitarefa, e depois que vai numerando. Isso. Escreve o E, depois o U, Não, depois o primeiro 2. você vai escrever direto multitarefa. Eu sou multitarefa. Depois você escreve direto de 1 a 16 e marca o tempo que você leva para fazer isso. Vocês terminarem se avisando. Ah, acontece com criança, é assim mesmo. Ok. Vão marcando no papel o tempo que vocês levaram para fazer, tá?
A gente já tem aqui 4 OKs, somos 13 na sala. Então, faltam mais 8. Não, gente, sou de humanas. Ajuda aí. Gabriela também, Betina ok, ela ok. Eu também já terminei o meu. Então, vamos lá. Todo mundo terminou, né? Vamos fazer o seguinte. Hã? O Vitor também, ok? Pessoal, se vocês quiserem ir mandando o tempo de vocês aí no chat. Não tem muita importância, não. Tá? Não, Mas, então tá bom. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer... O Daniel terminou? Deixa eu ver, a Ana já, a Carol, o André também. A Betina também. Silvinha. Renata Reis também terminou. Eu acho que Terminou, Silvinha. a Silvinha conseguiu terminar? Tá. Não, estou fazendo. Ela está fazendo ainda. Ok. O Renan terminou. A Silvinha terminou. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever a mesma coisa, só de outra forma. Então, a gente vai fazer nas 2 linhas. E1, U2, S3, O4, U5, certo? Vai fazer isso marcando o tempo também. Então, vamos lá, todo mundo entendeu? Marca o tempo e vamos fazer. Eu vou escrever a mesma frase, os mesmos números, só que intercalando entre a letra e o número. Tá. Isso. Todo mundo marcando o tempo, tá? Então, vamos lá. Acho que todo mundo já terminou. Agora eu queria saber de vocês. Qual das 2 tarefas vocês levaram mais tempo para fazer? Tem que falar mesmo? É o óbvio, é o último, né? Todo mundo, a segunda. E a Gabi ainda falou mais que o dobro do primeiro tempo. Eu também, Gabi. E com mais garrancho, né?
E por que a gente acha que quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente é mais produtivo? E aí? Vocês acham que são mais produtivos fazendo mais coisas ao mesmo tempo ou fazendo uma coisa por vez? Eu particularmente, costumava dizer que eu era muito lerda, justamente por isso, por gostar de fazer uma coisa de cada vez. E assim, igual, por exemplo, aqui em casa, né? A minha mãe, quando ela vai cozinhar, ela quer fazer o feijão, o arroz, o macarrão, tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu vou cozinhar, eu gosto de preparar primeiro o arroz, depois preparar o feijão, depois preparar o macarrão. E às vezes eu acho que às vezes, e aí ela se incomoda, né? Nossa, mas você é muito lenta para fazer as coisas. Mas muitas vezes eu acho que o dela às vezes queima o arroz, aí ela tem que voltar e fazer outro arroz. Ou ela começa a se desesperar porque o macarrão já está cozinhando, ela tem que tirar o macarrão e aí o feijão já está fervendo. Eu particularmente sou assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer uma coisa de cada vez. Legal. A gente gastou mais energia fazendo ao mesmo tempo ou fazendo uma por vez? O André falou assim, não sei, foi mais difícil de se concentrar fazendo os dois, número e letra. Pois é, então, a gente gasta mais energia quando a gente quer ser multitarefa. A gente faz menos bem feito, tenho certeza que eles ficaram totalmente diferentes. Né? E aí eu não sei se porque a gente... Fala, Gabi. Pode falar? Pode. Eu não sei se é porque a gente tinha o tempo ali, né? Mas ninguém falou que tinha que ser rápido. Falou que tinha, a gente mesmo criou essa pressão, não sei os demais, mas a gente mesmo criou isso de fazer correndo, de fazer um garrancho, de tentar realizar a tarefa, né? Mas não necessariamente tinha que terminar logo ou terminar um mais rápido que o outro. E aí, Gabi, quando você traz isso, traz também a questão do julgamento. Ninguém explicitou que precisava. Você não estava focada no que estava aqui. Você trouxe o seu julgamento. Né? Não foi, você saiu dos fatos. O fato é que ela me pediu para escrever e marcar o tempo. Agora, se precisa ser rápido ou não, não foi dito. Né? Então, isso mostra para a gente também a questão do julgamento. Pois é, o André errou a palavra. Eu também. E aí, você ia ter que fazer de novo. Né? Então, como quando a gente faz uma coisa por vez, prestando atenção, a gente faz melhor. A gente faz mais bem feito e a gente faz mais rápido. Então, se a gente faz mais rápido, a gente está ganhando tempo. Eu tenho uma ex-aluna que acabou, a maioria dos meus alunos acabam virando amigos. Que virou uma amigona minha, e ela, de vez em quando, ela liga já foi mais de ano que a gente terminou o programa, de vez em quando ela liga para mim, ô Larissa, eu faço, oi, o tempo estica mesmo, é? De vez em quando ela me pergunta isso. Porque é essa sensação que a gente tem, que a gente ganha tempo quando a gente começa a praticar. Quando a gente começa a estar 100% presente no que a gente está fazendo. Né? E, gente, ganhar tempo para a saúde mental é maravilhoso. E sem esforço. Porque você faz as coisas ao mesmo tempo para ganhar tempo. Você não ganha com isso. E ainda tem o desgaste emocional. Né? Quando você faz uma coisa por vez e a coisa flui, você ainda tem essa qualidade do seu tempo. Né? Então, a ideia é essa, gente, é trazer para vocês como é importante a gente estar 100% presente no que a gente está fazendo. Né? E aí eu queria também trazer uma dica para a Gabi, que a Gabi falou que também só quando está em momentos de introspecção é que ela consegue ter uma regularidade na prática. Uma forma de você conseguir ter uma regularidade, Gabi, é você começar a se juntar com grupos.
Eu, por exemplo, meus programas de 8 semanas, quando eu termino os programas de 8 semanas, eu tenho uma sessão dentro do valor do programa. Eu tenho uma sessão uma vez por mês, que qualquer pessoa pode vir. Então, quando você está sempre junto com pessoas que também praticam, você consegue manter uma regularidade mais fácil, né? Porque você tem essa influência do grupo. Isso ajuda, né? É importante também. Você ia falar alguma coisa, Renata? Eu te interrompi. Não, é que eu ia comentar que, assim, perguntar, na verdade, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu confundo muito os meus pensamentos em relação, assim, ao que eu quero para o meu pessoal e o que eu quero para o meu profissional. Então, às vezes, os meus objetivos profissionais e pessoais, muitas vezes, eles ficam se misturando. E aí, eu não sei se a prática do mindfulness, ele me ajuda também um pouco a separar o que é profissional do que é pessoal e assim, bom, agora eu estou no momento profissional, vou focar no que é o meu profissional. Não, agora eu estou no momento pessoal, vou focar no que é o meu pessoal. Como que seria, assim... E outro ponto que eu tenho, aí complementando também, né, Laris, falando assim de quem não é praticante e que está vendo muitas oportunidades de começar a praticar, né? Outro ponto que eu tenho muita dificuldade é assim, eu nunca consigo tomar uma decisão no presente sem pensar no futuro. No passado, eu até não utilizo, às vezes, assim, porque eu sei o que eu posso melhorar, mas não me atrapalham muitos pensamentos do passado. Até mesmo porque tem aquele ditado também, né? Mas se arrepender de uma coisa que você fez do que uma coisa que você não fez. Então, se acaba... O que você fez no passado não te prende tanto, não me prende tanto. Mas as decisões que eu tomo hoje, no presente, eu sempre estou pensando no futuro. Como que ela vai influenciar no meu futuro? Então, vamos lá. A primeira coisa que você perguntou. Hoje a gente já começa a entender, eu acho que a gente tem até psicólogos aí no grupo, a gente começa a entender que não existe mais essa questão da separação do eu pessoal e eu profissional, né? É você, né? Mas se a tua pergunta é com relação a focar no que você está fazendo, tipo, você está respondendo um e-mail, mas tem alguma coisa acontecendo na tua casa, talvez esse pensamento da tua casa atrapalhasse essa resposta desse e-mail, isso o Mindfulness vai te ajudar a focar no que está acontecendo agora. Né? Você pode fazer essa escolha. Tá? Era isso? Sim. Ainda mais agora que a gente está no meio do home office também, então às vezes acaba que tudo que está acontecendo ao seu redor acaba influenciando e ao mesmo tempo você está num ambiente profissional. Então, e a prática vai ajudar a gente com isso, né? Tá 100% no que eu estou fazendo. Então, se agora eu estou trabalhando, eu estou 100% trabalhando. E se agora eu estou fazendo, sei lá, lavando a louça, eu estou 100% lavando a louça. Né? Porque eu acho que esse foi um dos grandes desafios também. A pessoa falar, eu tive uma amiga que me falou um dia desse, da área de RH, ela falou, Larissa, vocês não sabem fazer home office. Como assim? Não sabe, disse, amiga. Em momento de pandemia, não dá para saber quem sabe fazer home office e quem não sabe. Tá todo mundo com tudo embaralhado. A vida não está normal, criança está em casa, você está com medo de perder o emprego, você está com medo de sair na rua para fazer compra, você está precisando dar conta de casa, de menino, de marido, de trabalho e outras coisas mais. Você está tendo que dividir o computador da casa para trabalhar e para a criança assistir a aula. Né? Então, não existe, gente, isso. Não existe. Momento totalmente atípico. Né? Então, está todo mundo tentando que se ajustar. Eu estou aqui dando aula do meu programa de 8 semanas, estou guiando uma prática, de repente a minha cachorra pula no meu colo e começa a me lamber. E aí eu tenho que continuar guiando. Né? Então, assim, são coisas que está todo mundo tendo que lidar. Né? Porque normalmente eu guio meus programas numa sala separada, eu estou fazendo agora em casa. Então, é tudo muito novo, né? E a gente está precisando se adequar, se ajustar a tudo isso. Né? E aí a prática traz para a gente uma clareza maior.
né? E a gente consegue se ajustar mais e consegue lidar melhor com essas coisas, com todos esses desafios, porque realmente são vários os desafios. Medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo de perder um parente com a pandemia, medo porque o vizinho não está usando máscara e você precisa pegar o elevador. Né? Tanta coisa que está acontecendo, gente, e no final das contas, o que eu vejo muito, isso Mindfulness trouxe para mim, desse não julgamento, de que nesse momento de pandemia não tem certo nem errado. Tem o que me deixa confortável e o que te deixa confortável. Né? Então, se a pessoa está exagerando demais os cuidados aos seus olhos, mas para ela aquilo é importante. Então, respeita. Né? Ou se a pessoa está preocupada demais, é o momento dela. Né? Ninguém passou por isso. A gente nunca... E principalmente aqui no Brasil, porque nós somos um povo que não tem uma história de grandes tragédias, a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente nunca passou por coisas assim, como a gente está passando agora, né? Então, se é difícil para quem já passa por essas coisas, que dirá para a gente que nunca passou, né? Então, é um desafio muito grande. E aí, realmente, não tem uma coisa de novo normal, não. As coisas vão se ajustando, né? E é importante a gente ver isso. E aí eu me perdi da tua segunda pergunta. Pergunta de novo. Não, eu falei que eu tenho muita dificuldade em tomar decisões no presente sem pensar no futuro, sabe? Eu sempre estou pensando como as escolhas de agora vão influenciar no meu futuro. Com certeza, né? E aí, eu sou administradora, é minha primeira formação, tá, gente? Mas fiz psicologia organizacional e trabalho, consultoria de carreira, quando eu morava em São Paulo, na FIA-USP, coach vocacional, eu não falo muito que eu sou coach, não, mas sou. E aí fui para o Mindfulness e deixei tudo e estou só com Mindfulness. Então, a minha origem é de planejamento. Administrador é planejamento, né? Uma coisa é planejar, outra coisa é se perder no futuro. Então, quando você vai tomar uma decisão no presente, mas pensando nas consequências que aquilo vai trazer para o futuro, ok, sem problema nenhum. Isso é normal, é natural. O que a gente pode viver o futuro é assim, tem uma viagem, aquela viagem que você sonha a vida inteira, você sonha a vida inteira. Sei lá, para Disney. Daqui a um ano vai acontecer. Aí você chega lá e fala assim, ai, porque aquela minha viagem para Disney, quando eu for para Disney, eu vou ver o Mickey, eu vou ver o Patete. E aí você vai entrando naquela história, vivendo uma viagem que nem aconteceu ainda. Então, é esse pensar no futuro, né? Não é planejamento, não, porque senão eu estava indo até contra no que eu me formei, né? Que é esse planejamento. Então, planejar não tem problema nenhum. Olhar para as coisas e tomar uma decisão pensando no que pode vir a acontecer depois, também não tem problema nenhum. Né? Mas desde que a gente olhe para isso com base nos fatos, e não com aquilo que eu acho que seja. Respondeu a tua pergunta? Sim. A Carol comentou aqui também, acho que quando a gente estava falando de home office, né? Ela falou, exato, agora não é home office, isso que as empresas não entendem. E o Vitor concordou dizendo, verdade, não tem nada de novo normal. Se isso for o normal, fico até preocupado. Pois é, tá todo mundo vivendo situação de estresse, e aí a gente, como eu falei, ano passado a gente já tinha esses índices, né, do Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo, e agora, depois da pandemia, ainda mais, né? Tá todo mundo vivendo uma coisa muito nova, esses medos que eu falei para vocês. Então, por isso que é tão importante, primeiro, trabalhar a aceitação, trabalhar esse não julgamento, porque assim, olha, na boa, se eu estou passando por essa pandemia tranquila, é por conta do mindfulness. Se eu não tivesse vivendo mindfulness há 6 anos, mindful, eu não sei como eu estaria passando por isso. Porque, inclusive, a pandemia foi uma prova de que a gente não tem controle das coisas. Eu tenho um planner todo pronto do meu ano de 2020. E, assim, o que vai acontecer, que estava planejado para acontecer em 2020, é a formação em dezembro, que eu já tinha mudado para fevereiro e coisas aconteceram e ela acabou voltando para dezembro. Mas todo o resto do meu ano, do meu planejamento, foi por água abaixo. Né? E depende de mim? Não.
Eu vou surtar com isso? Não, gente. O que eu posso fazer? Fazer o melhor com o que eu tenho. Né? Então, é bem isso. Né? Ter essa flexibilidade também, mindfulness também trabalhando a gente uma certa resiliência. Né? A gente acaba desenvolvendo uma resiliência maior também. Né? E eu acho que a gente está chegando no nosso horário, né? E aí eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, fica à vontade. Não? Então vamos lá, falar só mais um pouquinho para vocês sobre mim. Eu também falei, né, da formadora de instrutores, instrutora. E eu também sou membro, fundadora e tesoureira da AbraMind, que é uma associação de instrutores de mindfulness aqui no Brasil. Nós temos, na realidade, a gente é instrutor de fora também, tá? Do Brasil, nós temos hoje quase 100 instrutores. Então, se você quer praticar mindfulness, se você quer procurar uma indicação, vai lá no site da AbraMind, que tem lá todos os nossos instrutores, um pouquinho da história de cada um, né, que trabalhando lá, falando. Eu estou desenvolvendo programas online, então estou começando um programa de 8 semanas, semana que vem, dia 9. Então, se alguém tiver interesse, fica à vontade, fala comigo. A gente está fazendo um investimento bem diferenciado pelo momento da pandemia, né? E eu ainda tenho vaga nesse programa. Independente do programa, se você tem dúvidas, se você quer conversar mais um pouco, se você quer conhecer mais um pouco, se você quer indicação de livro, ou qualquer coisa, você pode me procurar também no Instagram. Eu estou como Núcleo Brasileiro de Mindfulness, NB Mindfulness. Você pode me procurar lá. E a gente conversa via direct, para tirar dúvida, para conversar. A Silvia me pediu também para trazer para vocês uma indicação. Então, como é a questão de trabalho? Eu gosto muito desse livro, que é uma coleção de inteligência emocional da Harvard Business Review. Ele traz, falando um pouco sobre mindfulness, um pouco pequenininho, curtinho. Eu li ele todo numa viagem de Recife para São Paulo, no avião. E ele traz dicas muito legais. É bem isso, gente. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, alguém quiser conversar mais ou perguntar, estou aqui. Se não, a gente pode conversar lá pelo direct, estou à disposição. Ô, pessoal, vamos aproveitar para tirar uma fotinha do nosso evento? Quem se sentir à vontade, abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Aqui o pessoal está dizendo que foi muito bom, tá, Lari? A Gabi falou muito obrigada, foi ótimo. A Ana também, gratidão, Larissa, pela vivência. O Dani falou obrigado, boa noite para todos. A Betina, obrigada por mostrar os conceitos de forma tão simples. Com certeza preciso introduzir o mindfulness na minha vida. O Vitor também, obrigado por tudo. Bom, enquanto o pessoal vai perdendo um pouquinho da timidez para abrir a câmera para a gente tirar um vídeo, eu quero aproveitar para agradecer também a Lari pela sua disponibilidade. Acho que com certeza foi mais um evento onde que todo mundo vai sair aqui bastante positivo, com bastante mudança de pensamentos. E obrigado vocês também que participaram. Espero que a gente prepara com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Vou tirar a fotinha aqui. Vitor, volta com essa câmera. Peraí. Peraí, pessoal. Conseguiu? Vou tirar do meu celular, porque no meu computador não deu certo. Vai que minha bateria está acabando. Agora sim. Obrigada, pessoal. Gratidão, gente. Uma boa noite para vocês, um bom final de noite.
E estou à disposição de vocês. Estou lembrando também, pessoal, que na próxima quinta também tem mais assuntos legais, então, se tiverem disponibilidade, venham participar conosco.